Bom, pessoal, é, retomando aqui nossa aula de qualidade de energia, eu fiz um mapinha para mostrar as partes que a gente vai estudar nesse tópico. Então, a gente já estudou a aplicação de circuitos lineares e não lineares. No caso, a gente usou um circuito retificador de onda completa como circuito não linear. Esse circuito não linear acabou criando componentes não desejadas na corrente, que são os harmônicos. Em comparação com o circuito linear, que ao ser utilizado criou apenas uma corrente na frequência da tensão, no circuito não linear, além da corrente de frequência igual à da fonte, esse circuito não linear acabou criando diversos componentes em frequências diferentes, que são os harmônicos. Para estudar os harmônicos, a gente fez uma análise no domínio da frequência. Então a gente não fez o cálculo matemático. A gente utilizou um programa, que no caso foi o Multisim, que apresentou para a gente essa análise e compilou, colocou numa tabela quais harmônicos foram gerados naquele circuito não linear. Isso permitiu a gente entender e calcular a potência aparente, a potência média, o fator de potência no circuito retificador, circuito não linear. A gente ainda vai estudar a distorção harmônica, ou seja, a quantidade de harmônicos, quantidade de componentes não desejadas em relação à nossa componente fundamental, que é a componente de corrente da mesma frequência da fonte, no caso 60 Hz. Então, aqui são medidas de distorção harmônica, quanto de harmônico a gente tem. Isso vai ser utilizado para a gente entender o impacto na rede elétrica e nos outros circuitos que estiverem conectados ao ponto de conexão comum. Então a gente vai ver também a impedância da rede e o ponto de conexão comum. De onde que vem a impedância da rede? A gente tem que lembrar que sempre vai ter um transformador no meio do caminho. Para a gente, a nossa tensão de entrada, ela vem de um transformador. Poderia vir de um gerador, claro. Mas vocês já estudaram transformadores e viram que transformadores têm resistências e impedâncias de dispersão, R1, X1, R2 e X2. Aquelas impedâncias em série. Então, essas impedâncias vão estar em série com a nossa tensão e vão fazer com que o ponto de conexão comum seja influenciado pela corrente que está circulando e pela impedância da rede. Então, a tensão no ponto de conexão comum vai ser diferente de uma tensão senoidal pura. Por quê? Entre a tensão senoidal pura e o ponto de conexão comum existe uma impedância, a impedância da rede, que vem do transformador e dos cabos elétricos. Ao circularem correntes indesejadas,
ocorre uma queda de tensão nessa impedância. E a gente vai ter uma tensão diferente da tensão pura que a gente gostaria de ter no ponto de conexão comum. E isso vai afetar a qualidade da energia nesse ponto para outros circuitos que estejam conectados ali. E então são os impactos que a gente vai ter dos harmônicos na rede elétrica, e vou falar de outros impactos também que os harmônicos provocam. Por causa disso, nós vamos ter normas que a gente tem que obedecer. Caso contrário, os nossos equipamentos vão ser... a gente pode sofrer multas, ou o nosso equipamento não pode ser permitido a comercialização. E a gente vai ver como é que a gente pode diminuir esses harmônicos utilizando filtros no equipamento, dentro do equipamento, filtros LC e filtros de harmônicos, como se fossem capacitores, filtros de correção de fator de potência. Porque na prática o que a gente viu é que os harmônicos diminuíram o fator de potência. Então existem circuitos que utilizam capacitores e indutores, são os filtros, que conseguem compensar um pouco esses harmônicos, e aí o impacto na rede elétrica diminui. Então vamos lá, agora a gente já cumpriu toda essa parte aqui. Essa. E essa agora a gente vai ver distorção harmônica e o ponto de conexão comum. E em seguida os outros itens dessa matéria. Vamos lá. Bom, então vamos falar sobre distorção harmônica. Quais seriam as nossas figuras de mérito? Aqui nós temos o fator de distorção, Distortion Factor, DF. O DF é uma medida das componentes, da componente fundamental sobre a componente total, tá? E essa distorção harmônica, ela é muito mais evidente nas correntes. Então a gente vai utilizar muito mais para as correntes, e eu já coloquei aqui como exemplo para a gente medir então os valores usar os valores obtidos na análise das correntes. Então, se a gente quiser saber quanto de fundamental tem em relação à componente total que sai da fonte, componente não, né, ao valor total que sai da fonte, depois de feita a análise espectral, a gente divide o valor da fundamental, da componente fundamental, sobre o componente total, fazendo aquela fórmula que é a raiz da soma dos quadrados dos componentes. Então, fator de distorção é a quantidade de componente fundamental em relação ao valor total. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quer dizer que o valor fundamental está bem próximo ao total, ou o contrário, né? Que o total está bem próximo ao fundamental, que é o ideal. A gente não tem muitos componentes harmônicos. Isso daqui
tendendo para zero. E são todos componentes harmônicos, tá? A gente viu só terceiro, quinto, sétimo harmônico, mas se a análise mostrar que existem outros componentes, é para pegar todos os harmônicos, em geral até o harmônico 50. Tá? Temos também a distorção harmônica total, em inglês, Total Harmonic Distortion, THD. Aqui nós vamos pegar somente os harmônicos e dividir pelo fundamental, porque o fundamental é o desejado e os harmônicos é o que a gente não precisa. E como a gente já falou, a gente deseja a menor quantidade possível de componentes harmônicas. A gente deseja só fundamental. Então, essa distorção harmônica total, quanto mais próximo de zero, melhor. Significa que o valor RMS dos harmônicos está em zero. Tá? Isso pode levar a uma má interpretação quando essa corrente aqui, ó, ela por algum motivo ela fica muito pequena, porque ocorre dessa medição de distorção harmônica ser feita o tempo todo no equipamento, e às vezes o equipamento está funcionando a uma potência muito baixa e esse valor aqui cai muito próximo de zero e aumenta demais a distorção harmônica naquele instante. Então, para isso não gerar nenhum alarme, às vezes num sistema de monitoramento da qualidade de energia, foi criada essa figura de mérito aqui, ó, distorção da demanda total. Então, ao invés da gente colocar um valor da corrente fundamental, a gente vai colocar um valor médio de corrente nos últimos 12 meses. Então, é uma figura de mérito que leva em conta a utilização ou a demanda daquela instalação, daquele equipamento. No caso, então, o valor médio aqui, ó, ele pode ser estimado. Por exemplo, a corrente nominal da instalação ou do transformador que é utilizado naquela instalação. Tá? Então, em geral, essa distorção da demanda total vai ser menor do que a distorção harmônica total. E, como dito anteriormente, quanto mais próximo de zero, melhor. Significa que a quantidade de harmônicos está próxima de zero. E aqui a gente tem uma fórmula para converter o fator de distorção ou a distorção harmônica total em fator de distorção e vice-versa. Tá? Então, fator de distorção é igual a 1 sobre raiz de 1 mais distorção harmônica ao quadrado. E aqui, ó, a gente vê uma medida de como que a distorção harmônica ela afeta o fator de potência real. A gente viu que o fator de potência real é uma relação entre a corrente fundamental e a corrente total. Ou seja,
é justamente o fator de distorção. Vamos voltar na explicação sobre o fator de potência. Aqui. Fator de potência real em circuitos não lineares veio daqui desse desenvolvimento e a gente, vou dar um zoom aqui, né? A gente observa que a potência média ela é igual a tensão fundamental vezes corrente fundamental vezes cosseno do ângulo relativo entre tensão e corrente da fundamental, tá? Aproximadamente igual a tensão total, porque a gente tem muita pouca harmônico na tensão fornecida, tá? Os harmônicos eles surgem mais na corrente. E a potência aparente é a tensão eficaz total vezes corrente eficaz total. E se a gente junta essas duas fórmulas aqui, ó, a gente tem a corrente fundamental sobre a corrente da fonte. E esse aqui é justamente o fator de distorção. Daí a importância dessa medida, né, do fator de distorção. Aqui, ó, a gente colocou lá, né, como DF. Então, voltando para lá, nós vemos aqui, ó, o DF é o fundamental sobre o total. E aqui a gente tem a fórmula do fator de potência real. É justamente o fator de distorção vezes o cosseno do ângulo. Aqui faltou, né? Da fundamental. Ó. Aqui, opa. É o ângulo da fundamental. Importante a gente enfatizar isso. Ok? Aqui nós vemos a maneira de calcular o valor eficaz total, que é a soma dos quadrados. E a gente pode decompor essa parte aqui, ó, chamar isso aqui das componentes harmônicas ao quadrado. E isso aqui é o quadrado, né? A gente consegue, então, descobrir quais são as componentes harmônicas, qual o valor eficaz das componentes harmônicas que a gente precisa para usar nessa fórmula aqui, ó. Tá? Às vezes, o que a gente tem disponível para nós é o valor total e o valor da fundamental. Então, essa fórmula aqui, ela vai ser utilizada nesses casos, quando a gente só tem o valor total e o valor da fundamental. E aqui nós temos um exemplo. O valor eficaz total foi 33 amperes. O valor eficaz da fundamental foi 15 amperes. E daqui a gente descobre que o valor dos harmônicos é até maior do que o fundamental, 29 amperes. Tá? E aqui a gente descobre o fator de distorção, que é esse 15. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó. É o valor da fundamental, 15,3, sobre o valor total. Aqui, ó, 46,2%. A distorção harmônica total foi a quantidade de harmônicos sobre a fundamental, aqui, ó, 192%.
Então tem praticamente 2 vezes mais harmônico do que fundamental. E a distorção da demanda total, aqui a gente colocou a demanda total como sendo o valor nominal do nosso circuito retificador. E aí a gente vê aqui, ó, que a distorção da demanda foi de 88%. Então a gente tem um valor de harmônicos elevados em relação à corrente demandada pelo nosso circuito. E o fator de potência real, que deu o mesmo valor obtido anteriormente. Só que nesse caso aqui, a gente usou uma relação de correntes e o fator de potência de deslocamento, tá? Até aqui, ó, vou colocar aqui, ó, esse aqui, ó, era o fator de potência de deslocamento, que é o fator de potência que a gente aprende para circuitos senoidais lineares. Bem, e quais são os problemas causados por harmônicos circulando no sistema elétrico? Aqui nós já vimos a consequência dos harmônicos é o crescimento da corrente total sem crescimento da potência média. Ou seja, o que aumenta é a corrente total, não é a corrente fundamental, e que provoca a diminuição do fator de potência. E nós vimos que esse aumento de corrente total provoca o desligamento dos disjuntores. Então o equipamento para de funcionar depois de algum tempo. Caso a corrente nominal, a corrente fundamental, né, fosse próxima da corrente nominal do disjuntor. A gente tem uma corrente fundamental que não muda na carga não linear, né, no nosso exemplo do retificador, porém a corrente que sai da fonte aumentou muito, tá? Passou lá dos 16 amperes, se não me engano. Vamos ver aqui, ó, a corrente, vamos ver aqui, ó, a corrente fundamental era 15 e a corrente total passou para 33. Então dobrou. E se o disjuntor tivesse configurado para 20 amperes, depois de certo tempo, né, a gente viu lá uns 2 minutos, o disjuntor desarma por aquecimento. E essa é a primeira consequência, né, aumento da corrente total. E a potência média não varia, porque a gente viu o exemplo, né? O exemplo era mantendo a potência média só utilizando um retificador para gerar a mesma potência, em relação a um circuito linear puro, um circuito puramente resistivo. O primeiro efeito disso foi o desligamento de disjuntores, mas pode ocorrer também sobrecarga nos transformadores. Afinal, né, a gente está vendo aqui, ó, a corrente ela vem ou de um gerador, que no sistema elétrico tem muito mais capacidade, ou vem de um transformador específico para aquela instalação. Então o transformador, às vezes, ele está ajustado para uma potência bem próxima. E se a gente uma corrente, né, para uma corrente nominal, se a gente drena mais corrente,
a gente acaba desligando ou sobrecarregando o transformador. Bem, nós também podemos ter a falha nos capacitores de correção de potência. Você já deve ter visto em eletrotécnica que os capacitores de correção de potência são feitos ou são projetados para fornecer a corrente reativa da carga, enquanto a fonte fornece somente a corrente de potência média. Então, se a carga precisa de uma corrente de potência média, P, mais uma corrente reativa, o capacitor fornece essa corrente reativa e a fonte não precisa fornecer. Porém, se a carga necessita ou permite a circulação de correntes harmônicas, o que acontece? Essas correntes harmônicas elas vão circular pelo caminho de menor impedância, e no caso de capacitores de correção de fator de potência, eles vão ter uma impedância menor do que a impedância da fonte, mais as impedâncias do transformador série ou dos cabos. Então, da mesma forma que o disjuntor desarmou por corrente excessiva, o capacitor, ele, se for projetado só para corrente fundamental e receber uma corrente muito maior, ele vai estragar muito mais rápido. Aquece, né? Porque o capacitor, ele tem todo capacitor tem uma pequena resistência interna, né? E essa resistência interna que limita a circulação de corrente. Se a corrente for muito alta, o calor é muito alto e ele acaba estragando. Outro problema gerado pela presença de harmônicos é a corrente excessiva de neutro em sistemas trifásicos. Então, aqui nós temos um sistema trifásico com 3 cargas não lineares. Imaginem a carga que a gente acabou de estudar, um retificador com filtro capacitivo apenas. Ele drenou a corrente fundamental mais correntes harmônicas. Tá? Imagine então isso multiplicado por 3 circuitos, né? Então temos 3 correntes fundamentais, IA1, IB1 e IC1, e mais diversas correntes harmônicas aqui, ó, IC3, ICN e IBN, tá? Todas essas correntes vêm aqui para o neutro, o ponto comum, né? Vou chamar de ponto O aqui, ó, e o neutro aqui, ó. Porque tem diferença aqui, ó, se o neutro tiver alguma impedância, né? Vocês já viram em circuitos trifásicos que correntes senoidais fundamentais se cancelam em circuitos equilibrados. Então, mesmo existindo uma conexão de neutro, a conexão não circula corrente, tá? Porém, isso não ocorre com harmônicos triplos. Os harmônicos triplos se somam. Então, a corrente de neutro agora vai ser 3 vezes o valor do harmônico triplo que estiver circulando aqui, ó. E no nosso exemplo, a gente viu que a corrente era de 14,8 amperes só para o terceiro harmônico. Eu nem estou falando aqui do nono e do 15º. São os harmônicos triplos, tá? Se a gente pegar esse 14 e multiplicar por 3, a gente vai ter uma corrente de neutro aqui, ó, só para o terceiro harmônico de 44 amperes. Ou seja,
a gente está falando de disjuntor de 20 amperes. Normalmente o neutro não é protegido por disjuntor. E circulando 44 amperes numa instalação projetada para 20, provavelmente o neutro aqui, ó, iria estragar. Então, esse exemplo que eu usei desse retificador com filtro capacitivo e essa potência muito elevada foi para visualizar todos os problemas. Esse tipo de circuito nunca poderia ser usado mesmo desse jeito num circuito trifásico e com essa potência. Um terceiro problema que acontece são os ruídos da rede elétrica no ponto de conexão comum. Então aqui a gente tem um diagrama da rede elétrica com as impedâncias que existem por causa dos transformadores, principalmente por causa dos transformadores que estão fornecendo a nossa tensão. Os geradores, eles são muito maiores do que os transformadores que a gente usa. Então, o impacto maior são dos transformadores no circuito aqui. Então, se uma carga não linear drena correntes harmônicas, essas correntes harmônicas elas vão circular, né? Vão circular por aqui e vão haver perdas de tensão nas impedâncias em série das conexões. Isso vai fazer com que a tensão disponível no ponto de conexão comum não seja senoidal pura, seja uma tensão com ruído. E dependendo dos circuitos, dos outros equipamentos utilizados no ponto de conexão comum, esses equipamentos podem sofrer algum tipo de mau funcionamento. Então, os harmônicos são um problema nesse sentido. E nós vamos ver mais sobre isso em frente e também as normas. Quanto de harmônicos é aceitável numa instalação elétrica. Bem, pessoal, podemos ver aqui o impacto dos harmônicos na rede ou no ponto de conexão comum. Aqui temos um diagrama do sistema mostrando a fonte, provavelmente o secundário de um transformador. A gente sempre vai ter entre o gerador de uma usina e o nosso sistema transformadores. Então a gente vai pegar o último transformador que a gente tiver, tá? Podemos ter um transformador ou dois transformadores, por exemplo. Mas supondo um sistema com um transformador residencial, os transformadores residenciais eles costumam ser da ordem de 15 kVA. Então a gente tem aqui, ó, 15 kVA. Deixa eu ver se eu consigo. Vou trocar a cor aqui, ó. 15 kVA. Então, um transformador de 15 kVA, ele tem uma corrente de curto-circuito estimada em 1120 amperes. Tá? Essas tabelas estão disponíveis, elas são normatizadas, justamente para a gente conseguir estimar qual seria a impedância da rede. Então, um transformador para uma instalação residencial de 15 kVA é um valor comum da ordem de 1000 amperes de corrente de curto-circuito. Tá? Até esse valor, gente, é importante para dimensionar justamente o disjuntor. Um curto-circuito
na saída do transformador com um disjuntor no meio. Vai criar uma corrente de 1.100 amperes, 1.120. O disjuntor tem que ser capaz de abrir, interromper a circulação dessa corrente. Normalmente os disjuntores conseguem interromper correntes a partir de 3.000 amperes. Então, 3.000, 5.000 amperes é um valor comum de interrupção de corrente de disjuntores. Tá? Como a gente viu anteriormente, a corrente nominal do disjuntor é baixa. Da ordem, a gente está nesse tema aqui, a gente está trabalhando com 20 amperes. E se por acaso, né, como a gente viu, 30 amperes ele abre por efeito térmico em torno de 1 minuto. Mas se a gente tiver um curto-circuito verdadeiro do sistema, a corrente vai ser muito maior do que 30 amperes. Se for um transformador de 15 kVA, vai ser da ordem de 1.100 amperes. E os 1.100 amperes, a maioria completa dos disjuntores consegue interromper. A partir de potências elevadas de transformador, aí alguns disjuntores não vão conseguir interromper essa corrente. O disjuntor pode até desarmar, mas a corrente continua circulando através do arco elétrico. Então essa que é a importância do correto dimensionamento, saber qual é a corrente de curto-circuito do sistema. E sabendo a corrente de curto-circuito, a gente pode estimar a impedância da instalação. Por exemplo, no nosso caso, é uma instalação residencial, que vai ter o transformador, vai ter todos os cabos, ainda vai ter os cabos que vão até o equipamento. Eu coloquei um número aqui da ordem de 750 amperes, e aqui a gente também consegue visualizar que nessa faixa de corrente, a corrente vai ter um fator de potência em torno de, vai ter um cosseno do ângulo em torno de 0,9, tá? Ou seja, cosseno do ângulo entre a tensão e a corrente, que significa então, ângulos em torno de 15 a 20 graus da corrente em relação à tensão. Então aqui a gente tem corrente e aqui a gente tem a tensão. Então o ângulo é pequeno, esse ângulo φVi aqui, mostrando que em circuitos de baixa potência residenciais, as correntes de curto-circuito são predominantemente resistivas, tá? Isso permite estimar a impedância de curto-circuito. Aqui, ó, com esses dois valores, 750 amperes de corrente e um fator de potência de 0,9, é possível estimar a impedância. Então, aqui nos cálculos, né? Impedância de curto-circuito seria a tensão sobre o valor da corrente. E utilizando esses dados aqui, a gente consegue estimar a reatância indutiva. A partir da reatância, identificar a indutância e a resistência de curto-circuito. Então, ó, para identificar, basta a gente lembrar das aulas lá de eletrotécnica. Aqui a gente tem um ângulo da impedância. Aqui a gente tem o valor da impedância, tá? Aqui a gente tem a reatância
indutiva e a resistência da instalação. Esse ângulo a gente já sabe aqui. Esse ângulo vai ter o mesmo valor do fator de potência do aqui, ó, ângulo da impedância é igual ao ângulo φVi, tá? Que é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Então, de posse desse valor, a gente acha a reatância XLSC, aqui ó, 169 miliohms. Aqui ó, 169 miliohms. Cosseno do ângulo, que é o 0,9, né? É igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Aqui a gente acha a resistência. Aqui, cosseno já está dado aqui, ó. É o cosseno de φVi é igual ao cosseno de θz também. Então vai ser 0,9 vezes 169 miliohms, que dá justamente 152 miliohms. E o XL, né? Aqui, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu afastar um pouco. Opa. Pronto. Agora aqui, ó. Seno do ângulo igual a XL sobre hipotenusa. Daqui a gente acha o XL igual a seno de 25,8. Então, seno de 25,8, que é 0,43435, vezes 169. Que é igual a 73,6 miliohms, tá? E se a gente pegar a equação da reatância, XL é igual a ômega L igual a isso aqui sobre ômega. Frequência ômega é igual a 377 radianos por segundo. Então a gente tem aqui 73,6 sobre 377, que é igual a 195 microhenries. 195 microhenries. Tá aqui. E então esses valores aqui, ó. Bom, onde que vão ser utilizados esses valores? A gente vai fazer um circuito simulando o transformador com a sua impedância, reatância e resistência secundária, mais a resistência dos condutores. Isso é, então, ó, aqui a gente teria, então, ó, aqui, ó, uma corrente de curto-circuito de 750 amperes. Um valor razoável para uma instalação residencial, tá? Então a gente vai adicionar isso aqui, ó, esses valores de impedância da rede. E a ideia é que esse ponto aqui, ó, esse condutor todo aqui, ó, seja o ponto de conexão
comum. Então, temos o transformador, temos os condutores e aqui seria o nosso quadro, de onde sairia a distribuição da energia para todos os outros circuitos da residência ou da indústria. No caso, eu estou falando uma instalação bem pequena, então vamos dizer que seja uma residência mesmo. E o que isso vai gerar? Aqui a gente manteve o circuito com um capacitor para reduzir a oscilação da tensão de saída e uma resistência da carga de 16 ohms. Esse circuito é exatamente o mesmo que a gente estudou anteriormente. A única diferença é a impedância da rede. Bom, o que isso traz para a gente? Uma pequena impedância da rede. Aqui a gente pode ver a corrente resultante. Esses primeiros ciclos a gente ignora porque é o início da simulação. Aqui a gente já tem um regime permanente. A gente pode ver aqui, que a corrente, a rede sem nenhuma impedância, a corrente chegou até 135 amperes. Tá? Aqui, 135 amperes, né? Aqui, 135. Aqui impedância de curto-circuito aproximadamente igual a zero. Agora, com essa impedância, a corrente de pico diminuiu em torno aqui de 55 amperes. 55, 60 amperes. Vou colocar 55. Então aqui ZSC é igual aqui, maior do que zero. Vou colocar maior do que zero. Tá? Bom, melhorou, né? Assim, na prática, essa corrente ela estava até um pouco fora da realidade. Porém, ainda continua uma corrente muito não linear. Ela tem grandes momentos sem nenhuma circulação de corrente e pequenos momentos, intervalos em que a corrente circula e circula de forma muito intensa. 55 amperes. E ao circular uma corrente tão grande, o que vai acontecer? Vai ter uma queda aqui, na nossa impedância da rede. Tá? Essa queda é significativa a ponto de afetar a tensão disponível aqui no ponto de conexão comum. Tá? Então, ao invés da gente ter uma tensão senoidal, a gente acaba, deixa eu colocar aqui, pontilhado. Em vez da gente ter uma tensão senoidal, opa, tá em azul, a gente tem uma tensão, com bastante ruído aqui, e isso vai aparecer, seria a distorção na tensão. Distorção da tensão do ponto de conexão comum. Ou seja, essa distorção aparece na análise espectral. Vamos aproximar aqui, vou aproximar esses dois aqui, Vamos ver aqui, Aqui vocês estão vendo, né? Tensão do ponto de conexão comum e corrente circulando.
em azul mais claro é a tensão da carga. Então a gente observa um ripple, tá? Então flutua, mas que está em torno de 170 volts, tá? Tensão de saída do retificador. E a corrente da carga é proporcional a 175 volts. Aqui ao lado a gente tem a análise espectral das duas formas de onda da fonte alternada. Então aqui é a tensão do ponto de conexão comum e aqui ao lado seria a corrente da fonte, tá? Observem aqui, ó, na fundamental, esse aqui, ó, fundamental. Vou colocar aqui. A gente tem uma tensão de pico de 176 volts, já não é 180. No terceiro harmônico já começa a surgir uma tensão baixa, mas já começa a surgir em torno aqui de 4,5 volts, 4,6 volts de pico, tá? Então aqui, ó, terceiro harmônico. E também aqui, ó, no quinto harmônico, tá? Bom, esses harmônicos aparecem aqui, ó. A gente pode até falar assim, são pequenos, mas eles começam a existir e a gente vai ver pelas normas, tem um limite para a quantidade de harmônicos circulando. Aqui já está até mostrado a distorção harmônica de 4,5% quase, tá? Que seria a quantidade de harmônicos em relação a fundamental. Aqui seria a corrente. Corrente, ó, se observarem aqui, está com 100% de harmônicos em relação a fundamental. Então essa análise espectral do multisim, ela devolve esse valor aqui para a gente também. Observem aqui os harmônicos, né? Fundamental 20 amperes de pico, tá bom? Se a gente pegar isso aqui, 20,2 sobre raiz de 2, 14,3 volts RMS. Aqui, ó, 3 amperes, né? RMS. Tá? Então esse aqui seria a fundamental. De forma bem semelhante ao circuito anterior, mas aqui o impacto maior, o impacto diferente da análise anterior, foi esse impacto aqui na tensão do ponto de conexão comum. Vimos que afetou. Essa distorção aqui, ó, de 4,5%, ela é muito maior do que a distorção anterior. Vamos ver aqui, ó, se já tem aqui, ó. Não, nem calculamos, né, a distorção da tensão. Mas poderíamos calcular a distorção da tensão. A distorção da tensão está aqui, ó, 0,4. Aqui, ó, do exemplo anterior. Vamos pegar aqui, ó. 0,46. Ou seja, a gente aumentou em 10 vezes a distorção na tensão do ponto de conexão comum. Então, é significativo, tá? Agora a gente tem que ver pelas normas se essa distorção é aceitável na tensão, tá? E se ela é
se ela é permitida. Então vamos ver aqui, ó. Primeiro eu vou querer que vocês façam esses cálculos, que já tem a resposta aqui, né? Não todas as respostas, mas tem a resposta de distorção harmônica, já está aqui. Mas eu vou pedir para vocês realizarem os cálculos e mostrarem os cálculos, não é só a resposta, tá? Então, calcular o valor eficaz total, o valor eficaz do primeiro harmônico e o valor eficaz da soma dos harmônicos. Até aqui é o 21º harmônico, tá? Não precisa somar tudo, é só pegar o total ao quadrado menos o primeiro ao quadrado e tirar a raiz daquilo. Igual a gente fez, igual eu já mostrei a fórmula anteriormente. E aí calcular os fatores de figuras de mérito da distorção harmônica. Fator de distorção, distorção da demanda. Aqui, para o distorção da demanda, o TDD, a gente vai usar a corrente total, IRMS, no denominador, tá? Então a gente vai estimar a corrente de demanda como sendo a corrente total, ok? Bom, então aqui nós vemos uma das principais normas que regulam a quantidade de harmônicos permitida numa instalação elétrica. E aqui a gente tem a tabela que fala qual o percentual que o harmônico pode ter em relação a fundamental. Então vamos dar um zoom nessa tabela aqui, ó. Essa tabela é muito utilizada. Aqui vocês veem que a primeira coluna é uma ideia da grandeza da instalação elétrica. Aqui está falando a corrente de curto-circuito da instalação elétrica em relação à corrente de demanda máxima da componente fundamental, tá? Então seria a corrente I1, tá? Essa corrente IL aqui, ó. IL, opa. Vou colocar aqui, ó. IL seria a nossa corrente I1 máxima. No caso, né, se fosse feito algum monitoramento durante um longo período do equipamento, tá? Quando a gente não tem isso, a gente vai aproximar esse IL aqui para a nossa corrente fundamental nominal. E essa relação aqui, ó, ela indica o quanto que a sua rede tem de tamanho ou capacidade em relação ao seu equipamento. Porque nós podemos ter um equipamento que tenha uma distorção harmônica muito grande, como, por exemplo, um carregador de celular. Mas a potência dele é muito pequena, da ordem de 10 watts. Então, por mais que ele tenha distorção harmônica, ele não vai interferir nos outros equipamentos, porque os níveis de correntes fundamentais, correntes harmônicas,
são muito pequenos. Essas correntes harmônicas, elas não vão afetar a qualidade da energia. Por quê? Porque aquela instalação ela tem uma impedância muito menor do que a impedância necessária para fazer alguma perturbação com a corrente circulando. Aqui a gente vê que essa corrente ISC a gente já viu, é a corrente de curto-circuito. Então isso daí a gente consegue estimar através ou das características do transformador ou de tabelas. Essas tabelas estão disponíveis para consulta. Então, se a gente souber o tamanho do transformador, a gente consegue pelo menos estimar o valor de corrente curto-circuito, justamente para poder determinar a impedância, pelo menos do transformador. Existem algumas fórmulas para determinar a impedância combinada do transformador e dos condutores, ou seja, do transformador até o equipamento. Mas a tendência é a corrente de curto-circuito ser menor do que aquela corrente de curto-circuito de um transformador isoladamente, somente do transformador. Tá? No caso do exemplo, a gente trabalhou com aproximadamente um pouco mais da metade de corrente de curto-circuito. Tá? Uma estimativa razoável, considerando o transformador mais os cabos. E a nossa corrente máxima aí depende de estimativas. Tá? Então, como eu disse anteriormente, a gente pode usar o valor até de corrente total máximo. Tá? Se a gente não tiver nenhuma estimativa melhor para usar, ou então a corrente nominal do equipamento fundamental. Nesse caso, vai estar especificado se é para calcular, usar essa corrente como sendo a corrente fundamental ou a corrente total. No nosso caso, aqui, como nós temos a corrente fundamental no equipamento operando no seu valor máximo, a gente pode estimar aqui essa relação. Quantas vezes a instalação elétrica é maior do que o equipamento? Aqui, então, é uma ordem de 37 vezes maior, que estaria nesse intervalo aqui. Tá? Então, a gente vai consultar essa tabela nesse intervalo. Aqui, então, vai falar que para essas condições de rede e de equipamento, o percentual máximo para cada harmônico, do harmônico 3 ao 11, é de 7% do valor utilizado, do valor do equipamento, da corrente do equipamento. Tá? Então a gente vê 7% de 20,2 amperes seria um terceiro harmônico de 1,4 amperes. Tá? A gente viu que os harmônicos estão da ordem de 15 amperes, 18 amperes. Ou seja, esse equipamento que a gente está usando aqui como exemplo já ultrapassou em muito o permitido por essa norma aqui, I3E 519. E aí a gente tem também os percentuais para outras faixas de harmônico, até o harmônico 50.
E a gente tem também a máxima distorção da demanda total. No caso, esse valor estaria limitado a 8%. Porém, a gente já viu lá em cima que a distorção da demanda total está da ordem de 107%. Então, esse equipamento aqui não seria permitido com sua comercialização de forma alguma, porque ele está muito maior do que o permitido, tá? Então, isso aqui, ó, é uma tabela para corrente. Então, limites de distorção da corrente para sistemas de tensões baixas, né? Baixas tensões até altas tensões. Existe também uma outra tabela em relação à distorção harmônica na tensão no ponto de conexão comum. Então, na nossa faixa de instalações residenciais abaixo de 1 kV, os harmônicos podem ter no máximo 5%. A gente tinha falado de 4 volts, 4,5 em 176, né, de pico. Então, lá dá 2,5%. Então, do ponto de vista de tensão, os harmônicos do circuito que a gente estudou com impedância da rede seriam permitidos, e uma distorção na tensão até 8%. E a gente viu na tabela, né, a própria tabela mostra, e eu peço para vocês calcularem, a distorção na tensão obtida foi de 4,5%. Então está aceitável do ponto de vista de tensão, mas do ponto de vista de corrente, os harmônicos estão sobrecarregando a instalação por causa de todos aqueles problemas. Vão gerar ruídos, vão sobrecarregar os transformadores, os capacitores de correção de fator de potência. Então, a gente tem que arrumar alguma solução para esse circuito. E a solução a gente vai ver na próxima aula, que seria a utilização de filtros para modificar a demanda de corrente. Então, o filtro ele faz com que a corrente demandada ela seja menos descontínua ou não linear. Então, diminui a quantidade de harmônicos. Nós temos filtros que a gente pode colocar dentro do equipamento, filtros que a gente pode colocar na rede, e existem filtros de mitigação de harmônicos, que seriam filtros semelhantes a filtros de correção de fator de potência, capacitores, né, de correção de fator de potência, né? Nós vimos que os harmônicos deterioraram muito o fator de potência. Então, o fator de potência que era praticamente unitário numa aplicação direta, né, uma resistência ligada direta na tensão alternada com fator de potência unitário. Quando a gente colocou um retificador no meio do caminho, o fator de potência foi para abaixo de 50%. Ou seja, a gente aumentou demais a potência aparente no circuito, né? A gente até viu que se fosse uma instalação real, o disjuntor iria abrir em menos de 2 minutos.
Então, a gente acaba... a gente pode colocar os filtros de correção, de mitigação de harmônicos, que vão funcionar como filtros de correção de fator de potência, tá? Eles vão oferecer um caminho para os harmônicos circularem que não é pela fonte. E então esses harmônicos ficam limitados, próximos ao circuito gerador desses harmônicos. Mas isso a gente vê na próxima aula então. Façam a atividade que foi mandada e qualquer coisa tirem dúvida que eu estou disponível, ok? Então até a próxima.